Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo nesse final de semana e trazer umas reflexões, assim, que foram reflexões que vieram para mim. Eu tenho uma crença de que eu nunca fico doente, né? Então, na minha experiência, geralmente o que acontece é que eu tenho um filho, né? E muitas vezes ele tem uma questão de alergia, então muitas vezes ele fica resfriado e de repente esse resfriado se desenvolve em uma tosse. E eu vejo isso acontecendo assim à minha volta, as pessoas ficando resfriadas, ficando doentes, ficando gripadas, e eu nunca fico doente, né? Então essa crença de que, nossa, eu nunca fico doente porque eu faço as coisas super direitinho, né? Eu tomo minha água com limão, com glutamina de manhã, mas enfim. É, e às vezes, né, essa maneira de me relacionar com o meu corpo pode criar um sentimento de culpa, assim, como se um, as coisas que eu fizesse tivessem gerando efeitos imediatos no meu corpo. Mas a gente pode entrar nessa conversa numa outra oportunidade. O que eu queria contar para vocês é que nesse final de semana eu fiquei com o nariz super congestionado, como eu ainda tô, e talvez vocês tenham percebido pelo tom da minha voz, mas eu tava com o nariz super congestionado e não tava conseguindo, né, respirar pelo nariz e também não tava conseguindo, como não tô conseguindo até agora, sentir cheiro nem gosto. E isso para mim foi uma situação muito incômoda, assim, principalmente a questão de não conseguir respirar pelo nariz, né? Então, dificultando a fala, dificultando principalmente à noite, né? Enquanto, porque a hora que eu deitava era a hora que eu sentia mais que meu nariz tampava e realmente não conseguia respirar pelo nariz. E aí eu já estava me sentindo fragilizada fisicamente, fragilizada por todos os pensamentos que vêm em torno disso, de querer sentir gosto. Foi aniversário do meu filho e a gente comeu um hambúrguer e até falei, puxa, eu podia aproveitar, né? Não tá sentindo o cheiro, come um pepino, sei lá. Mas enfim, e eu não senti o gosto de nada, todo mundo dizendo que estava muito bom e eu não estava sentindo gosto. E aí aconteceu que eu estava vivendo uma situação de conflito com uma pessoa que eu gosto muito e a gente tem conversado a respeito desse conflito já há alguns meses, mas aconteceu que a gente decidiu que a gente vai deixar um pouco esse assunto em banho-maria, né? E deixar no descanso para que a gente retome num outro momento, enfim. E isso não vem assim muito ao caso, mas o que aconteceu foi que, de repente, ao entrar em contato com essa pessoa, eu senti uma tristeza muito profunda, que fazia muito tempo que eu não sentia. E aquilo me moveu, assim, me moveu de um jeito em que eu entrei em contato com essa tristeza, e fazia muito tempo também, né, tudo junto, não ficava doente, não chorava, e aquele dia, assim, veio um choro de um lugar que eu não soube tomar posse daquele sentimento e eu comecei a projetar, né? Então, o que seria essa projeção? Eu comecei a pensar em todos os motivos, eu comecei a pensar em tudo aquilo que estruturava a minha tristeza, assim, qual era a justificativa para que eu me sentisse tão triste. Então eu comecei a lembrar, né, da história com essa pessoa e comecei a me sentir muito triste, assim, e até verbalizei isso para ela no sentido de que, nossa, eu sinto tanta saudade da nossa relação quando essa relação não tinha esse conflito. Eu sinto saudade da Juliana que se relacionava com você de outra maneira. Eu sinto saudade. Ah, na verdade eu me lembrei qual foi o gatilho. O gatilho foi que numa comunicação eu percebi que eu estava escrevendo uma mensagem e que eu apaguei essa mensagem e que eu pensei qual seria a melhor maneira de escrever essa mensagem para não ter conflito, para não ter má interpretação, para que a gente não criasse nenhum outro mal entendido, né? E aí foi quando eu percebi que eu tinha perdido a minha espontaneidade na relação com essa pessoa. E aí eu me senti triste, assim, porque eu senti como se eu tivesse perdido uma parte de mim, como se uma parte de mim tivesse morrendo para que e naquele momento assim era como se aquela relação fosse algo muito frágil que eu estava tentando ali sustentar, que eu estava tentando segurar de pé, né? E, no entanto, é muito interessante porque
essa coisa, né, de perceber que a relação está se transformando, que a relação está mudando, e de repente perceber, entrar em contato com a impermanência e ver que as relações mudam, que o nosso olhar com relação às coisas mudam. E aí veio uma tristeza também, porque eu pensei, puxa vida, essa história de impermanência é muito triste, não é à toa que o Buda estava falando do sofrimento, e ai meu Deus, e as pessoas sofrem, é impermanência, que tristeza, e aí pronto, aquilo ali virou totalmente um drama, né? E tudo isso porque eu não consegui, pura e simplesmente, sentar com aquela sensação que me apareceu, sem tentar criar histórias e sem tentar criar justificativa para aquilo que eu estava sentindo. Era só uma sensação, era só um sentimento de tristeza que, de repente, por conta das minhas histórias, de toda aquela estruturação mental que eu criei para sustentar aquilo que eu imaginava que por si só era insustentável, e aí eu me perdi, tanto no pensamento, como me perdi e deixei de viver aquela emoção naquele momento, né? E aí no momento de meditação, quando eu, na segunda-feira de manhã, quando acordei, fiz minha meditação e naquele momento eu já estava conseguindo respirar pelo nariz, então eu já tinha coisas melhores, vamos dizer assim. E aí de repente foi quando eu me dei conta de todo o drama que eu tinha criado e a sensação que eu tive era como se eu tivesse despertado de um sonho. E aí ficou até engraçado, assim, porque eu pensei, puxa vida, Juliana, quanto drama, né? Quanto drama em torno de uma questão que é uma relação que tá acontecendo, que tá tudo bem, não mudou nada. Não mudou nada no sentido de, sabe, o mundo continua aí, o sol continua nascendo, as coisas continuam acontecendo, presta atenção, seu corpo está manifestando uma transformação também, você também, né, está essa doença ou resfriado, sei lá o que você está manifestando também está passando por manifestações, mas você sim, pura e simplesmente colocou o foco da sua visão nessa única relação e nessa única relação você trouxe amostras de que realmente a vida é muito difícil, é muito dramática, é muito triste, né? E aí eu me perdi, assim, nessas emoções. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque na minha experiência eu percebi, assim, quanto medo eu tinha desse sentimento, né, de tristeza e o quanto isso me levou para mais longe de mim mesma, né? E aí eu posso sentar com esse sentimento, na minha experiência, com esse meu incômodo, sem tentar projetar isso do lado de fora, em alguma coisa que está longe de mim, né? E independente do resultado, do que vai acontecer com essa relação, independente de qualquer coisa, independente da, né, para perceber assim o quanto a gente cria uma relação de dependência com as pessoas e quanto a gente condiciona a nossa felicidade a que essa relação funcione, né, de uma determinada maneira. Era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, gente. Super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê!